Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu tô aqui para falar um pouquinho de forma rápida e resumida sobre as videoaulas do professor Fábio, né? Sobre superestrutura e começando de forma bem rápida com a introdução para falar sobre as estruturas dos edifícios, que elas podem ser dadas de várias maneiras, como a gente vai ver aqui, que no caso seria de concreto, estruturas de concreto, no caso, estrutura de alvenaria, alvenaria estrutural, estrutura de madeira, estrutura de aço e o steel frame. Começando da forma da estrutura de concreto, ela pode ser, no caso, o concreto simples, que é só a água, o cimento com os aditivos e os agregados, miúdos e graúdos, no caso, seria só isso aí seria o concreto simples, mas a estrutura de concreto, no caso, ela se dividiria em concreto armado, que seria o concreto já falado, com alguns ferros, que no caso esses ferros seriam as armaduras que iriam combater aos esforços de tração. E ao concreto protendido, que no caso do concreto protendido, ele ia meio que dar um alto equilíbrio aos esforços que iam ficar atuantes na estrutura, que iam ser, no caso do concreto. Também as estruturas de concreto, elas podem ser tanto moldadas no local lá, feitas na hora, no local da obra, como elas também podem ser pré-moldadas, no caso, comprar as peças de concreto, seja ela laje, é, as vigas, pilares e já levar montadinha. Ou então elas podem também ser mistas, que é tanto uma parte moldada no próprio lugar, como outra, juntamente com outra parte pré-moldada, e assim construir o edifício em si. É, Passando para alvenaria estrutural e estruturas de alvenaria, é bom falar assim, porque eu mesmo eu tinha muita dúvida e eu confundia muito uma com a outra, mas é totalmente diferente, porque como foi visto, a estrutura de alvenaria ela é um método muito antigo e só consiste em tijolo e argamassa, basicamente. Tipo, não tem um reforço a mais. É um sistema muito antigo, tem pouca durabilidade e assim. A alvenaria estrutural, ela é uma coisa mais elaborada, ela é um conjunto total assim de paredes que elas vão resistir tanto a cargas verticais e as cargas horizontais, que no caso seriam as orientais seriam o peso, né, de tudo que o, o edifício ia aguentar, e as verticais então seriam a ação do vento, ou então quando o, o, o esforço que a laje faz, assim, aí é mais ou menos isso. Passando então para as estruturas de madeira, as estruturas de madeira então, ela é uma estrutura composta por caibros, vigas, pontaletes de madeira que eles ficam meio que intercalados, travados, sabe? Travados entre si. É, Aí, as estruturas de madeira, ela tem algumas vantagens em relação as outras já faladas, que no caso é de concreto, a alvenaria estrutural e a estrutura de alvenaria. Porque elas são de fácil montagem, já que é madeira, né? É mais leve. É, e também pode até haver uma possibilidade de um reaproveitamento da própria madeira, o que é um ponto muito positivo. E também, tipo, não é pelo fato da estrutura em si ser de madeira que quer dizer que ela seja frágil, porque como foi mostrado no vídeo, no videozinho lá que foi no link disponibilizado na aula, lá nos slides, mostra que é uma construção totalmente segura e, tipo, quando é bem feita, no caso, de uma mão de obra bem que sabe utilizar, ela fica praticamente uma casa perfeita. Chegando então nas duas últimas estruturas, que no caso seriam a estrutura de aço e a steel frame, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para entender e para poder diferenciar as duas. Mas, ó, falando bem rápido sobre a estrutura de aço, ela é uma estrutura, como o nome já diz, de perfil de aço, né? Que usa o aço na sua estrutura e que ela tem uma grande vantagem, que é ter
como é que eu falo? Uma resistência em relação a, comparando ela com as outras, ela tem uma resistência muito elevada, podendo até haver uma possibilidade de fazer vãos bem maiores. É, aí no caso, mais outra vantagem que seria a rápida execução, já que o aço ele é um material muito assim, fácil entre aspas de ser trabalhado, já que eu vou falar das desvantagens também, que já intercalando você precisa ter uma mão de obra muito bem qualificada para poder mexer com aço. Mas aí no caso das vantagens, ela seria de rápida execução, é, ia ter uma redução nas cargas que seriam colocadas nas fundações. Tipo, as cargas que as fundações iam receber ia ser bem menores. é, e também, tipo, no contexto geral, seria uma obra mais limpa, já que não ia ter muito muito do cimento, por exemplo, como nas outras estruturas faladas. Tipo, não ia ter aquele suja-suja, já que o único material que ia ser, o único não, mas o material principal que ia ser trabalhado seria o aço. Mas aí, como eu falei, também tem as desvantagens, no caso, a mão de obra ela teria que ser muito bem qualificada para poder fazer um serviço de qualidade mesmo. E também seria muito difícil a disponibilidade de haver as peças requeridas para poder fazer a estrutura em si. Então, esses seriam meio que as desvantagens. Aí, comparando com a steel frame, elas podem ser um pouco similares, mas a steel frame seria o quê? Seria é, uma estrutura feita de um sistema completo de metal em geral, né? Com uma folha zincada dobrada, com as vedações das paredes, feitas com chapas de OBS, gesso acartonado e chapas cimentícias. De uma forma geral, esse seria então um sistema racional e a seco. Passando agora para falar sobre os componentes estruturais, de uma forma bem rápida, as peças estruturais de concreto em si, elas podem ser começadas com os pilares ou pilares e colunas, que no caso seriam um elemento estrutural vertical, pilar, conhecido, ou quadricular ou retangular. No caso seria o pilar. Se fosse então circular, por exemplo, seria chamado de coluna. Eles podem ser chamados de robustos ou esbeltos, ou então centrados e excêntricos. Aí para isso a gente também o índice de esbeltez, enfim. Aí nisso, nesses pilares e colunas, existem as mísolas, que elas são meio que os apoios existentes entre as vigas. No caso seria uma estrutura pré-moldada, que seria meio o pilar, tipo o pilar, encontro com a viga, e a mísula ficava bem aqui, entre eles. Passa então para as vigas agora. Eles são elementos estruturais, que eles... a flexão, no caso, seria o esforço preponderante dele, e os predominantes dele, então, seriam o momento fletor e força cortante. Que já que a viga, né, ela é assim, ela tem um comprimento predominantemente horizontal. Passando então para as cintas, então ela é uma peça que apoia a laje. No caso, a gente começa a perceber então que uma estrutura sempre ela vai estar ligada à outra. Tipo, um pilar vai estar ligado a uma viga, que vai estar ligada a uma laje, e assim vai. É, ela faz com que distribua todo o peso, toda a carga da laje em toda a extensão da alvenaria construída. É, Aí, ainda nas cintas, a gente tem então vergas e contravergas, que elas têm como função prevenir no caso da verga, prevenir as fissuras que vão vir causadas pelo um momento fletor, que no caso seriam a verga ficaria em cima das aberturas e a contraverga controlaria embaixo delas. Da forma rápida é bem isso. É,
Passando então para a laje, ela tem dominantemente duas dimensões, mas se a gente, que no caso seria largura e comprimento, mas a gente também pode considerar a espessura dela, que é até considerável um pouco, né? E ela serviria então para, dependendo do, no caso, se fosse um térreo, para piso, mas também um primeiro andar serviria tanto para a forro do térreo quanto para o piso do primeiro andar. De forma resumida é isso. Passando então para os últimos, seriam as rampas e as escadas, que a única diferença entre um e outro seria que a rampa, no caso, ela seria um objeto de circulação liso, onde você só ia de um patamar para outro com, com apenas uma certa inclinação. E a escada, ela possuía degraus, então, que poderiam ser de diferentes tipos. Passando agora para a execução das formas, a gente tem então as execução das formas das vigas, por exemplo, que elas são compostas por tábuas em sua base, que no caso seria da largura da viga, com mais as suas laterais, com a altura e a espessura, no caso em relação ao fundo da base da viga. Aí a gente tem então as gravatas, que elas vão servir meio que para como um meio de reforço para poder segurar e manter as tábuas unidas enquanto o concreto estiver dentro. A dos pilares elas são semelhantes à das vigas, só que a única diferença entre um e a outra é porque como a da viga ela vai ser fechada assim, deixando na parte de cima aberta, a do pilar ela vai ser completamente fechada. A diferença de uma para outra é isso, e também que a do pilar ela também vai ter meio que um escoro para poder ter meio que um esforço contra os ventos que iam ser atuantes. Por exemplo, se o pilar está aqui e o vento atua daqui para cá, o esforço do pilar vai ser aqui. A escória, no caso. Acho que dá para entender, né? Pelo menos eu entendi assim. Passando para a execução de formas da laje, elas são feitas de tábuas de madeira ou então de chapas de compressão. Elas possuem a caixaria, que no caso a caixaria seria a tábua, meio que, não sei se pode ser chamada de tábua corrida, mas é que é algo que ia envolver toda a laje para poder dar, tipo, para poder dar a espessura da laje. Ela ia envolver toda a laje feita de madeira para poder dar a espessura da laje em si. E também o madeiramento caixaria, que no caso serviria para impedir o vazamento do concreto, no caso, quando no caso ficaria na parte de baixo. Por fim, então, teremos a execução das armaduras, que seriam toda a armadura que estaria presente nessas estruturas, que, no caso, essas armaduras feitas de aço, ela teriam é, diversas importâncias para a estrutura, como ajudar a resistir aos solos cortantes, às forças de tração, unir peças diferentes de concreto, ajudar no concreto também a combater a compressão, juntamente com o concreto. É, e também aí a gente vai ter uma parte muito importante que seria a parte do recobrimento. Essa parte do recobrimento, então, é meio que o espaço dado entre a armadura de aço e o concreto, que isso seria muito importante para poder evitar a corrosão, a oxidação, no caso do aço. Os estribos e barras de aço são utilizados então aços de 5 milímetros de diâmetro para poder serem utilizados nos pilares e nas vigas. Eles são dobrados em forma quadricular ou retangular. E eles também podem ser fabricados, no caso o estribo, de forma isolada, tipo só um estribo, ou então contínuo, que seria um estribo, aí ele continuando, igual o vídeo que foi disponibilizado na videoaula.
E por fim, teria então algumas recomendações importantes, como limpar bem a armadura para poder evitar gorduras, oxidação, é, conferir as bitolas, a quantidade e a dimensão das barras, posicionamento da armadura e da forma e etc. Bem, foi isso de uma forma geral. Eu achei muito claro, eu não tive muitas dúvidas, acho que quase nenhuma dúvida, mas pelo fato de ser uma revisão. Então eu meio que só repassei aquilo que eu aprendi vendo as videoaulas. Então foi isso.